Queridos e queridas, vou começar aqui com um vídeo do Boulos falando sem anistia. Tá pegando fogo a questão da PGR. Vamos trazer todos os principais assuntos, meus caros, minhas caras. Deixa eu começar aqui pelo vídeo do Boulos. E depois a gente vai trazer mais algumas informações sobre a questão das emendas parlamentares. E vamos seguindo. Insistia que o 8 de janeiro foi um piquenique de senhoras. Para quem dizia que era absurdo falar em tentativa de golpe, hoje veio a resposta. O plano mais sórdido de golpe da jovem democracia brasileira, que pretendia matar o presidente da República eleito, o vice-presidente e o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E pior, urdido dentro do Palácio do Planalto pelo braço direito do Jair Bolsonaro. Se ainda existe democracia nesse país, nós temos que pedir e garantir a prisão imediata do general Braga Neto, de todos os envolvidos, seguido depois pelo chefe da conspiração, Jair Bolsonaro. A gente não pode aceitar golpe no Brasil. Para quem insistia... Enquanto o Boulos falou correto, para quem insistia em anistia, o plano do assassinato muda tudo. Então, podem esperar para os próximos dias, tá, gente? O Congresso vai pegar fogo e nós temos hoje notícias no Jornal Globo que a PGR não vai poupar nem o Bolsonaro e nem os militares. O que está acontecendo na imprensa, e a gente está vendo dos veículos progressistas até os veículos de mídia corporativa, é o seguinte: o vento mudou, tá, queridos? E não dá para ficar em silêncio. O Lula ainda está sendo muito cauteloso. Mas não dá para ficar em silêncio quando existia um plano de assassinato no dia 15 de dezembro de 22. É só ler atentamente as matérias a respeito disso. Vamos então para o Congresso e vamos ver aqui qual que está sendo os embates em torno das emendas parlamentares. Depois eu vou começar meu editorial aqui, a gente vai conversar. O secreto foi um grande escândalo criado durante a gestão Bolsonaro para garantir que os deputados e os senadores votassem de acordo com os planos daquele governo golpista tinha para o Brasil. Era um volume gigantesco de recursos sem nenhum tipo de transparência e que ele liberava de acordo com o interesse individual e de acordo com o voto dos parlamentares. Na época, o pessoal entrou no Supremo Tribunal Federal, que aceitou a nossa denúncia, a princípio a ministra Rosa Weber, e depois todo o Supremo Tribunal Federal, e obrigou a Câmara a garantir transparência, a acabar com essa palhaçada sobre o dinheiro público. E o que aconteceu? Esses recursos foram incorporados nas chamadas emendas de comissão. Só que não houve nenhuma modificação estrutural, não se atendeu a nenhum dos pedidos de transparência que foram exigidos pelo STF. Ao contrário, quem é que faz a indicação dentro das comissões para onde vão esses recursos, esses milhões de reais? A gente sabe que são os presidentes das comissões, mas que tem uma influência direta, como bem demonstrou algumas reportagens, como a da revista Piauí, do próprio presidente da Câmara. Portanto, a gente está falando de bilhões de reais que não tem nenhum tipo de transparência. E no que esse projeto que está sendo votado no dia de hoje atende a essas reivindicações? Em absolutamente nada. Não há garantia nenhuma de divisão igualitária entre as comissões e tampouco de quem é que vai estar enviando esse alto volume de recursos. A gente está falando de 11,5 bilhões de reais, que antes da decisão do Supremo Tribunal Federal era somente 600 milhões de reais. Olhem o volume de recursos que está sendo manipulado pelo Congresso Nacional sem nenhum tipo de transparência. E agora, mais recentemente, foi criada essa nova modalidade das emendas PIX, que podem ser aplicadas sobre as emendas individuais, novamente sem nenhum tipo de transparência. E de que modo esse PLP garante transparência? Nenhuma. A única novidade é que agora o parlamentar vai ter que explicitamente dizer para qual caixa de qual prefeitura está indo. Mas depois que esse dinheiro chega no caixa da prefeitura, não há nenhuma rastreabilidade, nenhuma garantia de que vai estar sendo utilizado de acordo com o que o parlamentar, pelo menos formalmente, indicou que iria. E nem mesmo se está indo para o bolso de alguém, se não está indo para obra superfaturada, se não está sendo desviada. E aí as pessoas se perguntam, o que explica o resultado das eleições agora, de 2024?
É isso que explica. Quem conseguiu manejar o maior número de recursos sem nenhum tipo de transparência, conseguiu eleger os seus prefeitos, reeleger os seus vereadores em cima de bilhões de dinheiro público que deveria estar indo para garantir direitos sociais, garantir obras de fato que são necessárias e garantir direitos. E agora ainda não querem que sejam contingenciados esses recursos. Pode gastar à vontade. Reforçando mais uma vez, o projeto vem para regulamentar as emendas parlamentares, com avanços em todos os tipos de emenda parlamentar. Na emenda individual, a gente passa a ter a obrigatoriedade da emenda PIX, já vem com a definição do objeto. Não é mais uma simples transferência. Todo mundo vai poder acompanhar qual é o objeto daquela transferência especial. Vai ser dado prioridade para obras inacabadas, porque uma obra inacabada é um atentado contra o orçamento público. Foi gasto dinheiro e não se ajuda ninguém. Não chega o benefício ao povo, que é o destinatário principal. Nas emendas de comissão, a partir de agora, nós teremos áreas prioritárias, ações estruturantes e haverá uma votação nas comissões. Portanto, ampla transparência e publicidade. Nas emendas de bancada também serão dadas prioridades para as obras estruturantes. O que teve de cidade e de estado recebendo dinheiro e o povo não viu o benefício, a partir de agora haverá uma obra estruturante. Foi colocado regras para cancelamento de emenda, foi colocado regra para definir taxa de crescimento de emenda, impedimento de emenda. Portanto, é um projeto que avança e avança muito. O que querem, senhor presidente, é criminalizar as emendas parlamentares. O que querem é criminalizar a política. E esse sempre é o pior entre caminho. O PT e o PSOL, o caminho é através da política, através da democracia. Não é através de bomba, não é através de orçamento secreto, não é através de plano para matar o presidente da República. Aí. A saída é pela política. E aqui nós temos que fazer a defesa das emendas parlamentares, que é um instrumento importantíssimo, que muitas e muitas cidades só tiveram investimento público a partir das emendas parlamentares. O financiamento da saúde, hoje em dia, é feito a partir das emendas parlamentares. Se tem mal feito, esse é assunto para a polícia e para a justiça. Cada qual responda, mas criminalizar as emendas, não. Portanto, o projeto da transparência é fruto de um acordo entre o Executivo e o Legislativo, dialoga com a decisão da DPF 854 e vai permitir destravar de uma vez por todas os bloqueios das emendas parlamentares no dia de hoje. Portanto, o encaminhamento é favorável ao texto do relator, deputado Elmar Nascimento, após o diálogo Câmara, Senado e Poder Executivo. Esse texto é fruto do acordo do Colégio de Líderes, trata-se de uma matéria relevante para o funcionamento do poder público estatal como um todo. As emendas parlamentares, elas precisam garantir a execução orçamentária nesse ano. Exatamente por isso, nós entendemos que a matéria não deve sair de pauta e orientamos não. Como orienta o PSB? Presidente, é paradoxal, totalmente contraditório. Aquele que usa a tribuna para dizer que uma decisão de um ministro está impedindo o recurso público federal de chegar aos municípios é o mesmo que faz o pedido de retirada de pauta de um projeto que garante transparência, maior probidade e garante que o processo possa ter maior clareza de transferência de recursos federais aos municípios, aos estados, para garantir direito. É por essa razão que o PSB orienta favorável ao projeto e contrário ao pedido de retirada. PSB a favor do Vale a pena investir R$50 mil? Vamos tirando aqui essa publicidade da frente, meus queridos e queridas. Não esqueçam de se inscrever no canal. Precisamos bater 90 mil inscritos. Vamos lá, turma. Pauta. Inscrições são gratuitas, hein, gente? Vamos lá. Obrigado, Creuza. Pessoal Rede. Pessoal Rede orienta pela retirada de pauta, portanto, sim. Nós, lá em 2022, entramos com uma ação no Supremo Tribunal Federal, questionando o chamado orçamento secreto, que depois foi adaptado pela Câmara para ser incorporado como as emendas de comissão.
Em absolutamente nada, esse projeto melhora a transparência e a rastreabilidade desses recursos, que vão ser indicados pelas lideranças partidárias. No entanto, ainda vai continuar sem nenhum tipo de transparência para o povo brasileiro. E sobre as emendas PIX, também não vai ter nenhum tipo de transparência depois que esse dinheiro chega nos caixas da prefeitura. Quem garante que vai ser aplicado naquilo que o deputado de origem disse que o dinheiro deveria ser aplicado? Quem disse que não vai ser desviado, que não vão ter recursos públicos indo para o bolso de quem não devia? Isso é um verdadeiro escândalo. São bilhões capturados pelo Congresso, dinheiro esse que deveria ser destinado para políticas públicas, para os direitos sociais, por isso é retirada. Senhoras deputadas, Tarcísio. Voltamos então ao tema das emendas parlamentares. O tema que está movendo mundos e fundos aqui no plenário da Câmara dos Deputados, e não é de hoje. E é uma pena, porque, na verdade, nós temos aqui uma questão de fundo que esse projeto não toca e que a gente tem se negado a discutir, que é o fato de que nós temos cada vez maior uma parte do orçamento público capturado por interesses paroquiais e, muitas vezes, fisiológicos, invertendo a lógica do orçamento público como ele deveria ser. O volume de recursos hoje que está sendo definido por cada deputado e por cada senador é imoral, está errado. Está errado a forma como a gente tem feito esse debate. E é por isso que o pessoal, enquanto bancada, agiu contra o orçamento secreto e continua se posicionando contra a forma absolutamente limitada que esse projeto apresenta e enfrenta os problemas colocados. Ele não resolve nem o problema do volume de recursos que hoje está na mão das emendas parlamentares deste Congresso, e isso está errado. Ele não resolve o problema da transparência em todas as modalidades, e ele não resolve quem é que tem o controle da execução orçamentária. Se não vejamos, do ponto de vista da transparência, seja nas emendas PIX, seja nas emendas de comissão, o PL que saiu daqui e o que foi para o Senado, e agora volta o novo relatório, não resolvem o problema da questão da transparência. Vejam vocês, companheiros, que lá no Senado, de forma tímida, o relator chegou a dizer que acolhia uma emenda para colocar o rito que acontece na Comissão de Educação do Senado, que não é um rito exemplar, um rito que eu escolheria, mas ainda assim é melhor. E apesar de estar no voto do relator, na hora do texto final da lei, isso não foi acolhido, nem mesmo ter um rito para que as emendas de comissão possam ter, no seu processo de deliberação, algo de participação, nós estamos aprovando. Na minha opinião, apesar dos esforços do deputado Rubem Júnior, não é possível aprovar um projeto como esse. E do controle, o Senado chegou a discutir que as emendas parlamentares, mesmo que impositivas, também pudessem ser alvo de bloqueio, mas não, só podem ser alvo de contingenciamento. Nós estamos criando uma classe nova de despesas que não pode ser bloqueada, fazendo com que as emendas parlamentares tenham uma impositividade ainda maior do que o orçamento do próprio executivo. Está errado isso também. Não toque, piora a situação. Por fim, nós devíamos estar discutindo orçamento participativo, sim, controle social, transparência ativa, mas nada disso passa nem perto. Queridos, parecem coisas desconexas, né? A gente falou a respeito do plano de assassinato do Lula no primeiro vídeo curto do Boulos, e nesse o PSOL se posicionando contra algumas mudanças. O Pix bom que vocês podem mandar é o Pix para a Folha Democrata. Isso é para vocês se manterem informados. É um Pix modesto, mas é importante para a gente manter aqui os nossos trabalhos. Mas a herança maldita que o Bolsonaro deixou, e que infelizmente alguns parlamentares do PT também defendem, são as emendas parlamentares, são o orçamento secreto, o desvio de dinheiro público, o excesso de gasto e de poder do Congresso, que fortaleceu, por exemplo, o poder de fogo do Arthur Lira e que deve fortalecer agora o Hugo Mota nessa transferência de poder entre os dois. O PT deve apoiar o Hugo Mota, que é o sucessor do Arthur Lira. Mas, ao mesmo tempo que ocorrem essas discussões dentro do parlamento, e o PSOL tem um aliado poderoso no Supremo Tribunal Federal que se chama Flávio Dino, enquanto está acontecendo essa guerra congressual,
eu tive a notícia e já está circulando nos grandes meios, que é o seguinte. Eu não gosto do Paulo Gonet. Eu acho o Paulo Gonet um cara de direita, um cara conservador e um cara profundamente ruim para estar na PGR, mas aparentemente, depois das investigações que encontraram o plano de assassinato dos Kids Pretos, depois das informações que nós tivemos do plano de execução de Alexandre de Moraes, de Luiz Inácio Lula da Silva e de Geraldo Alckmin, ninguém vai ser poupado nos inquéritos abertos pela Polícia Federal. Ninguém. E assim deve ser. Punição para todos. Militares envolvidos, inclusive. Falei ontem a respeito da necessidade de humilhar esses militares. Talvez a humilhação esteja a caminho. Talvez a gente tenha uma boa notícia do ponto de vista dos processos envolvendo o Bolsonaro. Bolsonaro não será poupado. Bolsonaro não será poupado. Brincaram de dar golpe. Na verdade, não brincaram, queriam mesmo dar um golpe. E falaram em assassinar um presidente da República empossado. Cambada. Serão todos indiciados, todos punidos, se não tiver uma prisão preventiva, tá? Se não tiver uma prisão antes do trânsito em julgado. O processo que está se avizinhando aí parece que é uma avalanche. Parece que é uma avalanche. Eu tinha falado no Meteoro Brasil, tinha falado acho que aqui também. Eu acho que a gente vai ganhar um presente de Natal. A gente vai ganhar um presente de Natal muito bem embalado, muito bem colocado. E é o seguinte, cadeia, cana dura nesses caras. Chega. Não é para gostar, Paulo Gonet, é para fazer. É para fazer. É para realizar, é para tirar esses caras do cenário. Tem uma fala patética do Flávio Bolsonaro que a gente vai abordar daqui a pouco. Uma fala patética, uma fala humilhante de um filho que nunca foi brilhante por coisa nenhuma. Coisa nenhuma, uma vergonha. Esses bolsonaros que queriam ser uma família real no Brasil têm que ser punidos, presos, humilhados. Humilhados. Queriam instituir uma ditadura para fazer uma troca de governo entre eles. Eles queriam fazer uma ditadura nos moldes, inclusive, de ditaduras modernas. Cadeia. Cadeia nesses caras. Chega. Chega. A gente precisa continuar a pressão que nós estamos fazendo no Gonet e a gente precisa também fortalecer o Alexandre de Moraes nesse processo. O Alexandre foi o cara que ficou mais perto de morrer nisso. Nos planos dos caras, eles já estavam com pessoas armadas na frente do imóvel funcional do ministro Alexandre para executar o plano. O Alexandre de Moraes estava num risco maior do que o presidente Lula, o que já é grave. O que já é grave. Cadeia. Cadeia nesses caras. Vai para cima deles, Xandão. Essa é a capa de hoje. Esse é o assunto de hoje. E isso também está conectado nas questões das emendas. A Sâmia está certa. Chega de farra com dinheiro público. Chega. Vamos enquadrar esses caras. Eu não sei como é que isso vai se desenvolver. A questão das emendas eu estou um pouco mais cético. Mas os processos envolvendo esses criminosos, tem que ir para cima. Tem que acabar com isso. Tem que dar um recado muito claro. E a pressão nossa aqui de mídia, por isso que é importante que vocês financiem veículos como esse. Obrigado às pessoas que gostam dos editoriais aqui de manhã. As palavras têm poder aqui, gente. Quando a gente reforça que as prisões não devem ser mansas, que elas têm que ser punições exemplares, que eles devem tirar 30 anos de cadeia desses processos, isso é uma forma também de moldar as coisas como elas devem acontecer. Ao contrário do que muitos imaginam,
os editoriais, o viés opinativo dos veículos, isso tudo influi no debate público. Isso tudo altera os humores das discussões que são feitas. Não à toa, a mídia hegemônica nos pauta também pelas opiniões deles. Não é à toa. Se fosse depender da Folha de São Paulo, o Alexandre de Moraes não prenderia ninguém. A Folha está pró-anistia do Bolsonaro. A Folha publicou um artigo do Bolsonaro. A Folha de São Paulo, não esta Folha Democrata. A Folha de São Paulo é uma vergonha para a profissão. Já foi o maior jornal do Brasil e hoje é um jornal que se presta ao servicinho sujo de promover o próprio Jair Bolsonaro. Então, meus queridos, cadeia nesses caras. Cadeia nesses caras. Chega de moleza. Vamos para cima. Vamos fortalecer o Supremo nesse processo. E vamos, sim, enquadrar o caos que o Bolsonaro deixou como herança para todo mundo. Então, gente, nessa missão de trazer as informações, de esclarecer vocês a respeito disso, eu peço também para vocês uma coisa. Primeiro, nós temos as nossas metas, e é importante que a gente feche com superchats. E uma coisa que eu quero pedir para vocês que é absolutamente de graça. É importantíssimo, gente, a gente aumentar bastante o nosso número de inscritos. Se você não é inscrito no nosso canal, verifica aqui embaixo no inscreva-se, vai lá, se inscreve, manda o vídeo agora no seu grupo de bairro, no seu grupo de condomínio, no seu grupo de família e fala, galera, se inscreve no canal que o Pedro é um cara gente boa, que o Pedro é um cara que traz opiniões importantes. E vamos chegar, gente, Xanda tá falando de bater 90 mil esse ano, eu quero bater 100 mil. Eu quero que a gente ganhe uma placa do YouTube. Então clica aqui embaixo, se inscreve agora, que é muito importante para a gente seguir aqui. Eu vi a falta de respeito do Flávio Bolsonaro, sim. Natácia Souza, Pedro, bom dia. A mídia hegemônica nos imputa valores de desigualdade e hipocrisia. Exatamente, são hipócritas. São hipócritas, são falsos, são corruptos da sua forma. Eu não estou acusando eles de nenhum crime, mas o fato é que há uma corrupção, pelo menos de valores. Lilian Macedo, uma vergonha esse parlamentarismo às avessas. Eu também acho, minha querida. Gosto muito dos parlamentares do PT e do PSB que falaram no vídeo, mas não concordo com eles. Eu tô com a Sâmia, eu tô com o Glauber, eu tô com a bancada do PSOL nessa questão das emendas. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.